Se você acha que o Obsidian tem uma regra para você criar nota, para você criar pasta ou para você organizar as suas notas ali, né, o seu segundo cérebro lá dentro, você está totalmente errado. Não existe uma regra. Eu sempre falo que você tem que construir o que faz sentido para você. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu construí a estrutura de pastas, porque eu gosto muito de pastas aqui dentro do meu Obsidian, e eu vou mostrar também como que eu separei a parte da minha empresa e a parte pessoal. Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui o meu cofre, né, o meu segundo cérebro da parte pessoal. A gente tem aqui um dashboard, né, onde eu acabei criando uma estrutura. Então, eu tenho ali uma pasta mais, né, que é essa pasta do lado esquerdo, onde a gente tem aqui as novas notas. Então, todas as minhas novas notas vão ali para dentro. Eu criei uma pasta chamada calendário, uma pasta criada mapa da mente e uma pasta chamada esforço. Dessa forma, faz muito mais sentido para mim. Então, eu vou passar por cada uma delas. A parte de novas notas, né, onde toda vez que eu crio uma nova nota, ela é encaminhada ali para dentro. Então, eu sei que quando está aqui dentro, eu preciso tratar aquela nota. Posso estar escrevendo alguma coisa, alguma ideia, algo do tipo. E posteriormente, o que eu vou fazer? Posteriormente, eu vou transferir ela para dentro de alguma outra pasta, alguma outra estrutura que eu criei que faça mais sentido para mim. Então, uma vez que eu crio aqui uma nova nota, né, uma vez que eu crio aqui alguma ideia, né, alguma coisa que eu coloque aqui, eu vou tratar ela e depois eu vou fazer o que? Eu vou mover ela para o lugar que ela pertence, perfeito? Aí, a gente seguindo aqui, eu criei uma pasta chamada calendário. Qual que é a ideia da pasta calendário? É para que eu possa fazer meus blogs diários, né, meu journaling, né, como muitas pessoas falam aí. Então todos os dias eu crio ali as notas do meu dia a dia. Eu tenho utilizado muito essas notas para controlar as minhas tarefas. E além disso, colocar ali alguns dados, mas tem me ajudado bastante quando a gente fala de tarefas, tá? A partir daí também eu coloco dentro dessa parte calendária as minhas reuniões diárias. Diariamente eu tenho reuniões com alguns clientes e acabo anotando ali dentro da pasta Meetings, que eu vou mostrar para vocês, todas essas reuniões. Então tem feito muito sentido para mim essa pasta calendário, porque é o famoso o dia a dia, é onde realmente eu consigo entender tudo que eu estou fazendo naquele dia de trabalho. E eu sei que a partir do momento que eu começo a fazer muitas reuniões, muitos journals, né, diários, eu posso acabar tendo ali muitos arquivos. Eu sou uma pessoa que tem um certo de toque em relação a essa organização, então eu criei uma pasta passados. Então, como que ficou a estrutura aqui para vocês? Eu tenho aqui, como ele disse, a pasta calendário, eu tenho a pasta logs. A pasta logs também, não, mês de março aqui eu tenho praticamente, né, vários dias que eu já concluí aqui. E eu utilizo essa pasta em parceria com dois tipos de plugins, que é o Periodic Notes e também este plugin aqui. Deixa eu até só ajustar para vocês. Esse plugin aqui que é o calendário. Então ele também me mostra que quando eu completei todas as tarefas do dia, por exemplo, no dia 18 aqui, ele fica todo preenchido. E quando no dia 19, quando eu completei todas as tarefas, ele fica aqui com um pontinho branco, dizendo que faltou alguma coisa. Então isso também consegue me trazer aquela visão se concluir todas as atividades ou não, e se eu preciso jogar essa atividade lá para frente. Então a gente consegue criar aqui. E eu também sei que eu posso criar notas em outros dias, né? Pensando que lá na frente eu vou precisar de alguma forma aqui fazer ou cobrar alguém. Então já tenho aqui uma nota lá do dia 25, né? Eu estou gravando isso no dia 23 e eu consigo ter esse controle. Isso tem me ajudado demais. E aí, o que eu já pensei em fazer? Eu não quero ter essa bagunça, eu quero estar sempre trabalhando com o mês presente. Então, eu já deixei aqui uma pastinha passados, 2024 e março, que é para onde eu vou jogar ao final do mês todas essas notas. Então, eu vou ter um controle que eu acho que faz sentido para mim. Novamente, não tem uma regra, não tem assim, um esquema, né? Uma estrutura que seja perfeita para cada um. Para mim isso aqui faz sentido, tem me ajudado muito no meu dia a dia e eu tenho melhorado minha performance. Da mesma forma, aqui dentro dessa pasta eu tenho a pasta Meetings, onde eu faço reunião com os meus clientes e eu vou anotando. Eu criei um padrão aqui de nome para esse tipo de reunião que eu faço, então fica fácil de eu
estruturar toda a questão aqui. Isso normalmente eu salvo em PDF e mando para o cliente, então facilita também ele entender o que a gente conversou. Então eu utilizo, né, todo o poder do plugin Templater para poder realmente ter uma organização, passar as tarefas ali para o cliente. E eu uso o Phantom também, que é um plugin de inteligência artificial que faz o resumo ali com os principais pontos. Então isso tem maximizado muito o meu tipo aí de trabalho, né? A minha forma de trabalho no dia a dia. Eu tô praticamente rodando em alta performance aqui nessa parte de acompanhamento do dia a dia, e também nessa parte aí de reuniões, perfeito? Então essa pasta calendário tem sido muito, muito, muito útil para mim. E aí, quando a gente vai para uma parte aí de conhecimento, de estruturação, de autoconhecimento, de várias coisas que a gente acaba aprendendo no dia a dia, que a gente precisa organizar de uma forma melhor, eu venho aqui no mapa da mente. Então aqui, basicamente, eu criei algumas pastas aqui, como eu já coloquei para vocês. Eu criei uma pasta alucinações, então eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu particularmente acabo tentando ali, ou sei lá, tô comendo, vem uma ideia na mente, eu preciso escrever aquilo. Ou às vezes estou próximo de dormir, vem uma ideia e eu preciso escrever aquilo. Então acontece muito isso comigo, eu acabo alucinando com algumas ideias e acabo colocando isso no papel. Antes eu colocava nas notas do celular, mas depois do Obsidian, né, não tem como. Então eu acabo colocando essas alucinações ali e eu entendo que uma vez que você tem uma alucinação, que você coloca um esforço ali, ela já se torna uma ideia. Então, automaticamente, essa ideia, ela é um pouco mais madura, né? Você já consegue ter um pouco mais de informação. Então, eu faço meio que uma conexão entre alucinações e ideias. E aí, quando passa de uma para outra, a gente já tem uma estrutura um pouco melhor. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas alucinações de duas notas que eu estou trabalhando, que é um aplicativo, e também algumas coisas de e-commerce. Eu não dei ainda o andamento, eu só apenas alucinei. E aí eu tenho algumas ideias aqui sobre agentes GPTs, então já amadureci um pouco mais, já coloquei um pouco mais de informação, e aí automaticamente eu tenho essa escala, né? Além disso, eu tenho aqui uma pasta chamada pessoas, então essa pasta pessoas eu fiz como se fosse um CRM para mim, no caso, perfeito? Por quê? Porque aqui eu conheço um pouco mais sobre cada uma das pessoas. Eu acabei colocando aqui, por exemplo, uma cliente minha. Eu não coloquei os dados dela aqui, obviamente, para ficar ali exposto, mas a ideia é eu ter ali as clientes que eu atendo, ter alguns dados ali rápidos, um pouco mais sobre a pessoa, como eu conheci ela, pessoas que estão relacionadas, então eu consigo fazer vínculo de uma com a outra, então você fazer aqueles links, isso é importante. Alguns pontos de atenção, então alguns clientes que eu atendo têm algumas características, né? Então isso é importante eu saber disso e eu consigo através do plugin DataView fazer o quê? Fazer aqui o link das últimas reuniões que eu conversei com ela devido aos metadados que eu coloquei lá. Então isso me traz ali uma forte possibilidade de eu lembrar das coisas que eu conversei com ela. É claro que a gente pode ter um CRM mais profissional, eu tenho até na minha empresa, porém eu acho que para mim, como eu utilizo muito o Obsidian, acaba ficando mais interessante realmente eu analisar tudo dentro dele. Então eu acho que isso faz sentido para mim e o que tem me ajudado na minha performance. Tá? Então essa parte de pessoas, ela poderia ter aqui N coisas, né? Você poderia colocar ali outras pessoas que você quer ter informações ou coisas específicas para você poder guardar isso, tá? E aí, continuando aqui, a gente tem uma parte muito importante que eu chamo a parte de sources ou recursos, onde a gente realmente vai utilizar ali de várias formas para aumentar o nosso conhecimento, para aprimorar o nosso conhecimento. Então aqui eu coloquei livros, as calls que eu já fiz, por exemplo, eu vi uma call do Alan Nicholas com o João do Creo AI, e aí eu fiz ali uma nota de conhecimento que eles passaram ali, então achei que foi bem legal e acabei conseguindo um conhecimento a mais sobre isso. Então aqui realmente é de onde você tira os seus conhecimentos. Então hoje já tem algumas pastas aqui de alguns cursos que eu fiz, que eu estou fazendo ou que eu vou começar a fazer. Se vê do Obsidian, eu já mostrei em outros vídeos, a gente tem aqui bastante conteúdo, fazendo um curso também de corretor de seguros, porque, como você sabe, eu também sou planejador financeiro, então eu quero agregar isso dentro da minha empresa. Então aqui eu tenho várias informações, né? Quando eu vou para o YouTube, eu também já tive alguns vídeos, inclusive essa estrutura de pasta eu tirei a ideia do Ideaverse do Link of Thinking, do Nick Milo, que é um cara aí surreal nessa parte de organização.
Então eu peguei ali a base dele e fui entendendo que serviria melhor para mim. Eu acabei estruturando isso. Então aqui nessa parte de sources a gente tem uma estrutura onde eu consigo entender de onde vem a base do meu conhecimento, tá? E aí, claro que eu tenho alguns livros, né? Eu tenho aqui uma biblioteca, né, que eu criei através do template do DataView. Então ele me dá aqui algumas informações, ainda tem poucos aqui porque eu não consigo organizar tudo ainda, mas é bem legal porque eu acabei utilizando ali vários templates onde eu consigo organizar melhor ali as minhas leituras, consigo colocar as citações da forma, meio que de forma automática também. Então a gente tem aqui toda uma estrutura que eu acho que faz muito sentido e tem me ajudado bastante nessa parte aí de aprimorar os meus conhecimentos. E aí, a última parte é a parte de esforços. A parte de esforços é onde eu entendo que você pode ter os esforços pessoais e profissionais, certo? Então, dentro dela, e especificamente aqui dentro deste cofre, eu deixei os esforços apenas pessoais. Tinha antes do profissional e o pessoal, hoje eu deixei só pessoal porque eu tenho um novo cofre para a empresa que eu vou mostrar depois rapidamente para vocês. E aí dentro dela a gente tem o que está ativo, o que está em andamento, o que está aguardando, o que está concluído. Então o que é isso? O que está ativo é o que estou fazendo agora. Por exemplo, eu estou fazendo vídeos do Mentor Hack sobre o Obsidian, então eu tenho aqui uma pasta ativa sobre isso. Eu tenho uma mentoria também que está ativo, que está em andamento aqui, né? Que eu estou colocando todos os meus esforços agora, que é a mentoria dos CRIAs, que é uma mentoria que eu já comentei com vocês, que eu quero ajudar pessoas aí a entrarem no mercado financeiro. E tem ali alguns projetos que podem estar em andamento, aguardando ou concluído. Então assim, o que está em andamento, por exemplo, na parte profissional, eu tenho um projeto de uma ferramenta de organização financeira, onde ela está em andamento. Ela já foi concluída, mas ela tem que ter updates constantes, então toda semana eu estou olhando para ela para entender o que eu posso melhorar. Então você entende que ela não concluiu, teoricamente, porque eu estou ali voltando nela constantemente. Então eu deixo ela ali em andamento porque eu quero que toda semana eu esteja de olho nela. Então isso faz um pouco mais sentido, eu vou mostrar para vocês isso lá. Mas tem coisas que foram concluídas e eu coloquei na pasta concluída e coisa que está aguardando, quando eu preciso de uma coisa de um terceiro, certo? Então aqui, eu já comentei com isso em outro vídeo, mas acho que é um pouco mais rápido. Aqui eu quero trazer um pouco mais a fundo para vocês, que essa parte de esforços é que você tem alguns estágios dentro dos esforços, né? Se você está com um projeto que você está focado 7 dias por semana, 20 horas por dia, vamos dizer assim, né, bem exageradamente, você vai deixar em ativo. Agora, se é uma coisa que você vai voltar de vez em quando, é mais a longo prazo, não tem tanta necessidade de você gastar tantas horas, diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, mas ele está ali sempre esperando alguma coisa sua, é importante você deixar em andamento, certo? Se está esperando aqui algum terceiro, alguma outra coisa acontecer, aguardando, e se concluiu, concluiu. Mas se concluiu, ele não deixa de ser uma base de conhecimento seu que você também pode puxar para outras notas. Esse é o poder do Obsidian, você poder embedar essas informações ali. Eu vou mostrar para vocês agora meu cofre da empresa. Esse é o cofre da empresa, tem basicamente a mesma estrutura, certo? Então aqui eu já deixei até, criei uma pastinha chamada CRM mesmo, que é a pastinha do cliente. Esses dados aqui são dados fakes, tá? Só para vocês saberem, mas aqui está um pouco mais preenchido. Então vocês conseguem ver aqui os dados da cliente, como eu conheci ela, né, pessoas relacionadas, características importantes que eu coloquei, as reuniões que foram feitas. Então aqui eu deixei basicamente a mesma estrutura, então não muda muito do que vocês viram lá, né? Então as pastas são praticamente as mesmas. E eu criei aqui também, ó, o que está ativo, o que está em andamento, o que está aguardando, o que está concluído. Na empresa, como a gente está organizando as informações ainda, a gente tem mais coisas ativas aqui que está em andamento, perfeito? Então a gente tem um curso de investimentos que a gente está construindo agora, e aí ele está em andamento, a gente está construindo os módulos e tudo mais. Então a gente sabe que aqui é onde está o nosso maior esforço, então isso faz uma diferença na hora de você organizar as coisas. E aqui o que eu fiz? Eu consegui fazer um sincronismo da minha máquina com a máquina dos sócios. Então todo mundo tem acesso às informações atualizadas em tempo real. Então isso fez uma grande diferença para a gente, porque aqui é o esforço de todos para a construção do negócio. Eu acabei construindo ali algo que eu acho que vai fazer sentido e vai ajudar a gente muito ali na construção de todas as informações. Eu quero colocar tudo da empresa, missão, valores,
cultura, tudo que vocês imaginarem eu quero colocar aqui dentro. Para quê? Para que depois eu consiga conectar a inteligência artificial, por exemplo, o plugin Smart Connections, e começar a trabalhar cada vez mais essa questão da estrutura da empresa, os processos e tudo mais. É infinita a possibilidade. A ideia aqui é essa. Eu queria deixar essas informações para vocês, isso para vocês dessa forma, porque eu acredito que essa estrutura aqui tem funcionado para mim. Pode ser que você se identifique com isso e que você consiga também criar a sua estrutura. Então, queria agradecer o seu tempo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero criar mais vídeos. Semana que vem eu tô pensando em fazer um vídeo ali sobre os meus templates. Muitas pessoas têm perguntado sobre isso. E se vocês quiserem realmente isso, deixe o seu comentário ali. A gente pode ir aprofundando cada vez mais aí no conhecimento. Novamente, eu sou um entusiasta aqui do Obsidian. A minha ideia é ajudar vocês na melhor forma possível. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva, comente, compartilhe. Se você estar inscrito nesse canal faz muita diferença. Vocês sabem que isso ajuda a entrar por mais pessoas, então é o que eu peço. E gostaria, né, de deixar aqui também disponível para vocês, no link da descrição tem o link dos meus serviços, né? Caso você queira fazer aí uma consultoria de 1 hora, onde você consiga entender um pouco mais sobre o Obsidian, a gente instalar ali o meu modelo e te explicar ele em detalhe, você tem o link na bio, então fique à vontade. Eu tô ali para realmente ajudar vocês no que for necessário. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma boa semana e até mais.